A paz de Cristo, meus irmãos. Então, hoje a gente vai ver a segunda parte então do estudo sobre as festas, né? A gente vai ver então as três últimas festas nesse estudo, as trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Mas como no estudo passado ficou faltando ali a parte das chuvas, então eu vou dar a introdução aqui da parte das duas chuvas, né? A temporã e a seródia, e aí a gente já vai para as três últimas festas então. Então vamos lá. Aqui, ó, então a gente vai ter a chuva temporã e a chuva serôdia, né? Aqui a chuva temporã e a chuva serôdia. A gente vê nos profetas falando sobre isso, aqui Joel, em Oséias. Então, a chuva temporã, ela era uma chuva que ela está apontando aqui para as 4 primeiras festas, então. Tá? Essa chuva temporã, ela era a chuva que caía, né, antes desse período aqui da Páscoa, dos asmos, das primícias, do Pentecoste, para que os frutos, né, para que os frutos da colheita aqui no Pentecoste, do trigo e da cevada, né, para que eles florescessem, para ter essa colheita então. Então essa aqui é a chuva temporã. A chuva serôdia era uma chuva que caía depois do Pentecoste, né, entre o Pentecoste aqui e a festa dos tabernáculos, então ela caía nesse período aqui, e era ela que florescia, né, provia o crescimento dos grãos para a grande colheita que a gente vai ver aqui na festa dos tabernáculos, tá? A colheita das frutas e dos grãos também, né? Então vamos ver um pouquinho sobre a chuva temporã. Sobre a chuva temporã, aqui lá em Joel, por exemplo, lá em Joel vai dizer assim, né? E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã, e depois a seródia, né? Então a gente vai ver que está vendo aqui a chuva temporã, que fazia florescer então os frutos ali da colheita para o Pentecoste. Em Jeremias também vai estar falando, Jeremias 5, vai dizer aqui, ó. E não dizem no seu coração, temamos agora o Senhor Deus, que dá a chuva temporã e a tardia. Então aqui a chuva seródia, aqui está como tardia, mas é a seródia, né? E lá em Tiago 5,7 a gente vai ver que Tiago vai falar sobre isso também, ó. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor, né? Aguarda-o com paciência até que receba a chuva temporã e a seródia, né? E Oséias, lá em Oséias vai falar também sobre a chuva seródia, né? Aqui, ó, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, Oséias 6, e a sua saída como alvo é certa. Ele a nós virá, como a chuva serôdia que rega a terra. Lembra então que a chuva serôdia, essa aqui era a chuva que para florescer os grãos, aqui na imagem, ó, para florescer lá os grãos para a colheita da festa dos tabernáculos, certo? Essa era a chuva serôdia. E aqui em Oséias a gente está vendo então que ele está falando sobre a chuva serôdia, né? Que o Senhor nos virá como a chuva serôdia quando? Aqui, ó. Quando nós ressuscitarmos e viveremos diante dele. E essas coisas vão estar se cumprindo o quê? A chuva serôdia aqui vai estar se cumprindo aqui, então, nas últimas 3 festas. Então, a realidade dessas chuvas, então a chuva temporã, a realidade dela, ela aponta aqui para então, essas primeiras 4 festas, né? A primeira vinda de Cristo e o derramar do Espírito Santo aqui, tá? E já a chuva temporã, né? A chuva serôdia, ela vai apontar então para as últimas 3 festas, para a segunda vinda de Cristo, para o retorno de Cristo, né? E também o revestimento de poder que as 2 testemunhas vão estar recebendo para profetizar aqui nesse período, na última semana de Daniel. Então, sobre as chuvas, não vou mais ir muito mais a fundo, só para a gente entender um pouquinho sobre isso. Vamos então agora direto para o estudo mesmo, né? As 3 últimas festas. Então, quais são as festas que a gente vai estar vendo hoje? A gente vai estar vendo então aqui a festa das trombetas, né? A festa da expiação e a festa dos tabernáculos e as realidades delas, né? Vai ser bastante coisa aqui para a gente ver. Tem muita coisa para falar aqui e vocês vão ver que maravilhoso, né? Vai tudo se encaixar. Então vamos começar então com a festa das trombetas, né? Então aqui nas festas das trombetas, então lembra que as primeiras 4 festas aqui, né? E aí tem vai ter um período aqui de mais ou menos aproximadamente 4 meses, né? Porque ó, era aqui no mês 1, né?
Aí tinha a festa das primícias, e aí tinha 50 dias depois o Pentecoste. Então aqui vai lá pro mês 3, lá pelo mês 3 já, e aí a gente vai ter mais ou menos 4 meses até o mês 7. Então são aproximadamente 4 meses de intervalo, e esse intervalo aqui das festas aponta também para o intervalo, né, da primeira vinda, da morte e ressurreição de Cristo, e quando Cristo ascendeu os céus, o Espírito foi derramado, e aí esse intervalo aqui aponta para o intervalo até a volta de Cristo. Então esse intervalo aqui também é importante, que está apontando para essas coisas, certo? Então a festa das trombetas era então no dia 1 do mês 7, que era celebrada, e era uma santa convocação, né, para alertar o povo. Então eram tocados trombetas, né, e era uma santa convocação para alertar o povo que o dia da expiação estava perto. Eles teriam esse período de 10 dias aqui, era um período de arrependimento que eles teriam que se preparar, era um período de preparação de arrependimento para o dia da expiação, né, que era esse dia da expiação que a gente já vai ver daqui a pouco, era o dia mais importante de todo o ciclo, né. Então vamos ali para Levítico. Deixa eu achar aqui Levítico. Aqui. Levítico 23, 24 e 25 diz assim, ó: fala aos filhos de Israel dizendo, ó, no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Então, nenhum trabalho fareis. Era um sábado, lembra que eu falei do sábado? Então, assim como o dia 15, lá no primeiro dia dos ázimos, né? Era um sábado, independente do dia da semana que caísse, o dia 1 do 7 também ele vai ser um sábado, independente do dia que ele cair, do dia da semana que ele caísse. Então, nenhum trabalho o povo poderia fazer, né? Era uma santa convocação. Tá? E essas trombetas aqui, ela também está apontando, vamos voltar aqui para a imagem, então ela está apontando aqui, deixa eu dar um zoom maior aqui, para a gente trazer aqui, aí. Então ela está apontando para quê? Na realidade, né, então a festa das trombetas a gente já viu como era lá na lei, mas a realidade dela, ela vai estar apontando para quê? Para a igreja, né, anunciando arrependimento, julgamento e o retorno de Cristo. Tá? E ela também vai estar apontando para as duas testemunhas que vão estar ali anunciando esse arrependimento, esse julgamento, o retorno de Cristo e tocando ali as trombetas no tempo do fim, certo? Então a realidade aqui da festa das trombetas está apontando para todas essas coisas. Lá em Apocalipse, deixa eu abrir lá em Apocalipse para vocês agora. Apocalipse 8, 2, ó. Então a gente está vendo que os anjos estão tocando trombetas, né? Os anjos aqui tinham as trombetas para tocá-las. Então ali a gente está vendo que lá no tempo do fim, que Apocalipse, a gente vê que o que está sendo descrito está apontando para as 3 últimas festas, para a trombeta, para o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. É o que está acontecendo lá em Apocalipse, né? Então a gente está vendo isso aqui. E aqueles 10 dias... Aqui, ó, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês esses 10 dias aqui de arrependimento, que era um período de 10 dias entre trombetas e expiação, né? Esses 10 dias de arrependimento, de preparação para o dia da expiação, vai apontar então para o período desde o início aqui das trombetas, na realidade, até o dia do Senhor, que é o dia da volta de Cristo, que vai estar apontando aqui para o dia da expiação, certo? E lá em Apocalipse 2, a gente vai ver, aqui no versículo 10, que vai dizer assim, ó: nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias aqui, esse período de tribulação de 10 dias, que está sendo dito aqui em Apocalipse 2, ele está apontando para quê? Para esses 10 dias de arrependimento entre trombetas e expiação. Ou seja, esses 10 dias eles apontam para todo o período da grande tribulação, até a última trombeta, que aí então aponta aqui para o retorno de Cristo, certo?
Então a realidade, né, das trombetas aqui, dessa festa, ela tá apontando para a igreja, né, para a sua igreja anunciar o retorno de Cristo. Então isso que é as festas das trombetas, esse período de 10 dias aqui de preparação, de arrependimento, é o período que vai estar ali durante o tempo das duas testemunhas e as coisas que vão estar acontecendo ali na grande tribulação. Então vamos agora para o dia da expiação. O dia da expiação, ele era o dia mais importante de todo o ciclo das festas, né? Mais importante até que a Páscoa. Era o dia que o sumo sacerdote, ele entrava uma vez só, no ano inteiro, ele podia entrar só uma vez no Santo dos Santos, né? Só ele que podia entrar lá, e ele tinha que levar, olha aqui, ó, ele tinha que levar com ele um incensário, que ficava, né, para quem conhece o tabernáculo, daqui a pouco eu vou colocar uma figura do tabernáculo ali, mas tinha o incensário que ficava, né, do lado de fora do véu, mas nesse dia aqui, no dia da expiação, o sumo sacerdote, então, ele pegava o incensário e adentrava o Santo dos Santos, onde estava na presença da Arca da Aliança, né? Ele levava lá, então, o incensário e o sangue do sacrifício, né? Para fazer o sacrifício, para fazer, né, a expiação, para fazer a expiação pelos pecados do povo. Deixa eu mostrar aqui a imagem. Isso, então aqui, ó, deixa eu achar aqui. Então aqui vocês estão vendo, né, como era ali dentro do lugar santo. Então aqui, ó, o Santo dos Santos, o lugar santíssimo era aqui dentro onde ficava a arca, que tinha um véu separando, né? E o lugar santo era esse lugar onde tinha a mesa dos pães aqui, a menorá e o incensário, certo? Então nesse dia aqui, no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele entrava aqui, ele pegava esse jarro de azeite aqui, ele vinha, alimentava todas as lâmpadas aqui, deixava tudo em ordem, as sete lâmpadas, né, o castiçal, porque ela nunca poderia se apagar. Depois de feito isso, ele vinha aqui na mesa do incenso, aqui era onde era feito os sacrifícios da tarde e da manhã. Lembra o sacrifício contínuo era feito aqui toda tarde, toda manhã, o incenso era colocado aqui como sacrifício agradável a Deus. Mas no dia da expiação, o sumo sacerdote vinha aqui, pegava o incensário, não é toda essa caixa aqui, é só o incensáriozinho que estava na imagem lá com o sumo sacerdote. E entrava aqui dentro então, e aqui ele levava o incensário, né, que fazia a fumaça do incensário subir, para que a presença de Deus não matasse, né, o sumo sacerdote. E ele ia com o sangue do bode, que a gente já vai, do novilho do bode, que a gente já vai ver sobre isso, e fazia a aspersão, né, para propiciação dos pecados de todo o povo. Uma outra coisa importante, deixa eu voltar aqui daí para a imagem agora, lá em Levítico 16, desculpa, deixa eu achar aqui Levítico 16. Então lá em Levítico 16, cadê? Aqui. Ó, então no dia da expiação, a gente vai ver que o sumo sacerdote, ele trocava as vestes dele, porque as vestes do sumo sacerdote é aquela veste onde ele tinha no seu peitoral ele tinha lá as 12 pedras, né, que representava as 12 tribos de Israel. Só que no dia da expiação, ele trocava de roupa, ó. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Essas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Então, antes de entrar, ele tinha que ir lá na bacia de bronze, que é lá fora do tabernáculo, né? Ele se banhava, ele se purificava, vestia então uma roupa diferente, né, que é de linho branco, era só roupa de linho branco, e com essa roupa que ele ia fazer no dia da expiação. E uma coisa importante é que aqui no dia da expiação ele tinha essa roupa diferente, e a gente vai ver que é a mesma roupa que Cristo está se apresentando lá em Apocalipse 1:13, ó. E no meio dos 7 castiçais, lembra que a gente viu ali que tinha o castiçal, né? Tinha um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. Então essa roupa comprida é aquela roupa de linho branco e puro,
cingida com o cinto de ouro. Então é a roupa do sumo sacerdote que Cristo está se apresentando aqui. E o sumo sacerdote, então ele fazia expiação por si mesmo, né? E para sua casa e para sua família, com o sacrifício de um novilho. Deixa eu ir lá para Levítico 16 de novo. E depois ele pegaria então 2 bodes, certo? Então, primeiro ele tinha que fazer a expiação por ele mesmo para ele entrar puro e sem pecado no Santo dos Santos. Ele está representando Cristo, né? Então, primeiro ele tinha que pegar um novilho e fazer a expiação pelo próprio pecado e só depois, aqui ó, depois Arão oferecerá o novilho da expiação que será para ele e fará expiação por si e para sua casa. Então, primeiro ele fazia uma expiação do novilho para ele e para a casa dele, né? Porque ele tinha que entrar lá dentro no Santo dos Santos já puro, com os pecados dele expiados, porque ele está representando Cristo, sem pecado. E aí depois, ó, também tomará ambos os bodes e porá a porta da congregação. Então, depois disso que ele fazia a expiação pelos pecados dele, ele ia pegar 2 bodes idênticos, certo? Aqui, ó, e ele lançará sorte sobre os 2 bodes. E aí, como que acontecia aqui? Um desses bodes era um sacrifício pelos pecados do povo, o outro era para ser enviado vivo para o deserto, levando o pecado do povo, né? Então a gente vai ver isso daqui a pouco. Aqui em Levítico 16, ele tomará também um incensário, como eu já falei, né? Então ele pegaria lá um incensário cheio de brasas diante do Senhor e levará para dentro do véu. Lembra que o incensário ficava fora do véu? Então nesse dia, no dia da expiação, ele pegava e levava lá para dentro do véu. Como eu já falei, né? Para cobrir o propiciatório com a fumaça, né? Para que o sumo sacerdote não morresse vendo a glória da presença de Deus. Certo? Aqui no versículo 14, então, e tomará o sangue do novilho. Esse novilho é o novilho que ele fazia a expiação pelo seu próprio pecado, certo? E com o dedo ele aspergirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue do seu dedo. Então isso era para purificar, né? Para os seus próprios pecados da sua casa. E depois ele degolaria o bode da expiação, que será pelo povo, né? E traz o bode desse bode também, daqueles 2 bodes que foi lançado sorte, os 2 bodes idênticos, né? E aí ele também levaria para dentro do véu. Eu não vou ler tudo aqui, mas você pode ler Levítico 16, você vai ver que ele faria a mesma coisa. Ele aspergiria também 7 vezes aí pelo pecado de todo o povo, né? Daí então, depois disso, aqui ainda em Levítico 16, a gente vai ver que ele vai colocar então, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda, pelo altar, então ele chegava lá no bode vivo, e aí ele colocaria ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessaria todos os pecados dos filhos de Israel, certo? E todos os seus pecados, ele colocaria sobre a cabeça do bode e enviaria esse bode ao deserto. E assim aquele bode levaria todas as iniquidades dele, do povo, né? Dele e do povo lá para a terra solitária, para o deserto. Então, a gente está vendo qual era o ritual que era feito aqui no dia da expiação, certo? E lá nos versículos, eu marquei aqui o versículo 30 e 31 também, aqui, porque naquele dia se fará expiação por vós, né? Para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós. E afligireis vossa alma. Isso é um estatuto perpétuo. Então esse era o ritual de tudo que estava acontecendo ali no dia da expiação, certo? E agora a gente vai ver então as realidades dessas coisas. O que todas essas coisas significavam, né? Então a gente viu aqui então o dia da expiação, era 10 dias depois das trombetas, né? Aqui o sumo sacerdote com o incensário entrava no Santo dos Santos, fazia ali então tudo isso que a gente já falou, né? O sangue, aspergia ali 7 vezes, o novilho pelos seus próprios pecados, o bode pelos pecados do povo, tinha um outro bode que ficava vivo, que ia ser enviado para o deserto. Então, o que
a realidade de todas essas coisas, né? O dia da expiação, a realidade dessas coisas está apontando lá para o retorno de Cristo. E essas 3 últimas festas, eu tinha esquecido de falar antes, está apontando tudo para a última semana de Daniel aqui, como a gente já viu, as 2 testemunhas, né, nas trombetas ali, tudo apontando então para a última semana que está descrita ali em Apocalipse, certo? Então, a realidade da expiação, como eu falei então, está apontando aqui para o retorno de Cristo, né, para a segunda vinda dele. E quando Cristo ressuscitou, né, e depois de 40 dias ele subiu aos céus, né, depois de 40 dias Cristo subiu aos céus lá, né, ele entrou então lá no Santo dos Santos, mas não nesse Santo dos Santos do tabernáculo feito por mãos humanas, mas no Santo dos Santos celestial, no verdadeiro. Né? E ele está lá fazendo propiciação pelos nossos pecados. Quando ele saía de lá, né, naquela figura lá, né, no ritual do dia da expiação, quando ele saía de lá, com o pecado do povo expiado, né, já tinha aspergido o sangue lá na Arca da Aliança, estava representando então quando Cristo está saindo lá dos céus e está voltando, a segunda vinda dele. Aí isso que representava o sumo sacerdote entrando com os pecados, com seus pecados expiados, né, apontando lá para a Páscoa, e a volta, quando ele saía do Santo dos Santos com o pecado de todo o povo já expiado, está apontando então para a segunda vinda de Cristo, certo? Vamos lá para Hebreus, para isso ficar mais claro. Então aqui em Hebreus, deixa eu achar aqui Hebreus 9, versículo 11 e 12, vai dizer assim, ó. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, lembra lá do sumo sacerdote, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, toda a realidade daquelas figuras estava apontando para o sacrifício de Cristo e ele mesmo entrando no perfeito tabernáculo, não feito por mãos, mas o verdadeiro, certo? E ele é o nosso sumo sacerdote. E lá no versículo 24 vai dizer assim: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Tudo aquilo era uma figura, porém no mesmo céu, para agora se compadecer por nós perante a face de Deus. Então, Cristo ele ainda está lá, atuando como nosso sumo sacerdote e fazendo a propiciação pelos nossos pecados, certo? A realidade, então, do dia da expiação, deixa eu voltar ali para a figura. A realidade aqui do dia da expiação, ela vai cobrir todo um período de 2000 anos, desde a Páscoa lá na morte de Cristo, né, até a sua segunda volta, então, até a sua segunda vinda. Então, desde a morte de Cristo aqui na Páscoa até o dia da expiação aqui, que está apontando então para o retorno de Cristo, a realidade do dia da expiação está mostrando todo esse período para a gente. Lembra que tinha os 2 bodes, então, que eram 2 bodes idênticos, né? O sumo sacerdote tirava sorte sobre eles. Um era sacrificado pelos pecados do povo, né? E o outro, ele era enviado vivo para o deserto, onde ele levava os pecados, né? Então, e para a gente ver como esse dia da expiação apontava para todo esse período, desde lá da morte de Cristo, desde a Páscoa, lá em Mateus, e aqui eu vou usar a Bíblia NTLH, que não é uma tradução assim tão boa, ela é mais uma tradução equivalente, ela não é uma tradução formal, né? Quase uma paráfrase, mas ela traz um detalhe importante que muitas vezes passa despercebido. Deixa eu achar aqui em Mateus, deixa eu ver o versículo, Mateus 27. Mateus 27, dos versículos 15 a 17. Vai dizer aqui, ó. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente aqui, né? Tô falando do Pilatos ali, né? Deixa eu ver como é que tá em outras traduções. Deixa eu ver aqui na Almeida, no 17, no 15.
o governador, né, que era Pilatos, então, no caso, soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham, então, não está na NTLH, está na SF, deixa eu colocar na NTLH aqui, porque é o que eu queria mostrar. Aqui. Então, o Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, uma coisa que nem todo mundo sabe é que o nome de Barrabás era Jesus Barrabás. E lembra dos dois bodes idênticos, que era lançado sorte, um era sacrificado pelo pecado do povo e o outro era liberto, solto para o deserto? Então, o que aconteceu aqui, nesse momento com Barrabás, era uma figura daquela realidade ali do dia da expiação. Ou seja, o nome de Barrabás era Jesus. E Barrabás, no hebraico, é Bar-Abba. Bar significa filho em aramaico. E Abba, pai. Então, Barrabás, ele era Jesus, o filho do pai, né? Yeshua Bar-Abba, era o nome dele. Jesus, filho do pai. E do outro lado tinha quem? Jesus, o filho de Deus, o filho do pai. Então, eram dois bodes idênticos, tá? Apontando para essa figura. E um foi soltado à sorte, porque o governador pediu para o povo quem que eles queriam, né? A pedido do povo. Quem o povo escolhesse ia ser solto. Quem o povo escolhesse ia ser crucificado. Então, um foi morto pelos pecados do povo, que foi Jesus, né? E o outro, que foi Barrabás, ele foi solto. Então, a gente vê essa figura aqui também, né? E também está mostrando, então, lembra que fala que quando Cristo morreu, o véu, né? O véu lá da separação foi rasgado. Então está apontando também essa figura do véu sendo rasgado. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, lá, aquele véu, né? Que separava o lugar santo do Santo dos Santos, do Santíssimo Lugar. Esse véu que foi rasgado e agora, então, a gente não precisa mais de um sumo sacerdote humano entrar lá para fazer a propiciação pelos nossos pecados, porque Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, entrou lá no tabernáculo verdadeiro, né? E não no que era figura, mas no verdadeiro, está lá nos céus fazendo a propiciação pelos nossos pecados. Por isso, então, que o véu ali do templo foi rasgado. Tem muito mais coisas ainda aqui para a gente falar sobre dia da expiação. E lembra que era levado um incensário, né? Lá para dentro do véu. Então, lembra que tinha o incensário, né? Aqui, esse incensário aqui. Aí o sumo sacerdote pegava ali um incensáriozinho e levava lá para dentro do véu, né? Onde estava a Arca da Aliança. E lá com a fumaça, então, né? Ele aspergiu o sangue do sacrifício 7 vezes, certo? A gente viu que 7 vezes... A gente vê lá em Levítico 16 que ele tinha que aspergir 7 vezes sobre... E olha que interessante aqui, deixa eu voltar agora. Essas coisas estão acontecendo lá em Apocalipse, a gente vê todas essas figuras acontecendo. Daí o que era figura, né? Mas a realidade a gente está vendo lá em Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse 15. Apocalipse 15... versículos 5 a 8. Vai dizer assim, ó. Em seguida vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. É que eu estou no NTLH. Vamos voltar para uma tradução um pouquinho melhor nessa parte. Então aqui, ó. E depois disso olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Lembra que a gente estava vendo o tabernáculo figura, aqui está sendo o tabernáculo que está lá no céu, o verdadeiro, que Cristo estava, certo? E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cinto de ouro pelos peitos. A mesma vestimenta de Cristo lá em Apocalipse 1, a vestimenta do sumo sacerdote, esses 7 anjos estão vestidos com ela aqui, ó. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios da ira. Então, as 7 taças da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se da fumaça da glória de Deus e do seu poder. Lembra que lá, quando o sumo sacerdote entrava, ele tinha que levar a fumaça do incensário para que a glória de Deus não matasse ele, certo? E aqui diz, ó, então isso está acontecendo aqui, a realidade dessas coisas, e diz aqui, ó, e ninguém podia entrar no templo,
até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. E ninguém podia entrar na festa dos tabernáculos, que é a próxima festa depois do dia da expiação, até que o sumo sacerdote não aspergisse 7 vezes o sangue lá na Arca da Aliança para fazer a propiciação dos pecados. Então a gente vê uma ligação que tem entre as 7 taças da ira de Deus e as 7 aspersões de sangue lá no tabernáculo que o sumo sacerdote fazia. Então, assim como para a propiciação do povo de Deus foi aspergido 7 vezes sangue, aqui no final Deus vai mandar as 7 taças da ira dele sobre o povo ímpio, né? Sobre Satanás e o seu povo. Então a gente vê toda essa ligação, essas realidades, né? Aquelas figuras apontando para a realidade. E aqui a gente vê que ninguém podia entrar no templo, né? Até que fossem as 7 pragas, certo? E olha lá em Levítico 16, versículo 17, vai dizer, ó: e nenhum homem entrará na tenda da congregação quando o sumo sacerdote entrar para fazer a expiação do santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si mesmo, por sua casa e por toda a congregação. Então, assim como ninguém podia entrar, aqui também nenhum homem poderia entrar na tenda da congregação e entrar na festa dos tabernáculos antes disso acontecer. Então, a gente está vendo toda essa figura, né? Outra coisa que aponta também a realidade, então, dessas coisas, né? Da festa do dia da expiação, a gente vê um arrebatamento ante a última trombeta, né? A gente vai ver esse arrebatamento ante a última trombeta que Paulo fala aqui em 1 Coríntios. Deixa eu achar aqui, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Então aqui a gente vai ver que eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então Paulo aqui está falando sobre uma última trombeta, né, que soaria, e aí então seria a ressurreição dos mortos, né? A primeira ressurreição, a volta de Cristo, certo? E muitas pessoas acham que essas trombetas aqui, a última trombeta, está apontando para a festa das trombetas. Mas isso é um equívoco, porque a última trombeta do ciclo, ela não era na festa das trombetas, mas ela era na festa da expiação. Vamos lá para Levítico 25, versículo 9. Vai dizer assim, ó. Então no mês 7º, aos 10 do mês. Mês 7º aos 10 do mês, a festa das trombetas começava no dia 1. No dia 10 do mês 7 era a festa da expiação. Farás passar a trombeta do jubileu. Essa é a grande trombeta do jubileu. A última trombeta. E aí no dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então essa aqui era a última trombeta. Que era no dia da expiação, quando o sumo sacerdote saía com o pecado do povo todo expiado. Então passava essa grande trombeta, a trombeta do jubileu. E isso quando? No ano 49. Então tinha um ciclo, a gente sabe que tinha um ciclo de 7 vezes 7 anos, correto? E aí todo o ano 7 era um ano sabático. E tinha também um ciclo de 7 vezes 7, 49, o ano 50 é o ano do jubileu. No ano 49, no dia da expiação do ano 49, então era tocada essa aqui, a trombeta do jubileu, essa grande trombeta, que era então a última trombeta de todo o ciclo. Então aquela última trombeta que Paulo está falando, lá em 1 Coríntios 15, é essa trombeta do jubileu, que é tocado quando? Na festa da expiação, e não no dia das trombetas. Isso é importante a gente entender. E aí o que acontecia? Depois dessa trombeta, no ano 49, o povo então entrava com os pecados expiados, né, na festa dos tabernáculos e ia para o ano 50, que era um ano sabático também, que era o ano do jubileu. E o que acontecia nesse ano do jubileu? Aqui, ó. Apregoarei a liberdade na terra a todos os seus moradores. Então, todos os moradores da terra estariam livres, né? E cada um ia tornar a sua possessão, cada um a sua família. Então, todas as coisas seriam restituídas ao dono original, que a gente sabe, então, na realidade, todas as coisas apontando por quê? A nossa liberdade em Cristo, nós vamos estar libertos de Satanás, porque vamos estar entrando no milênio, onde Satanás vai estar acorrentado e preso por 1000 anos, certo? E cada um vai voltar à sua possessão.
O ano 50º vos será por jubileu, né? E não semeareis nem colherei, porque isso será um sábado, então eles não poderiam trabalhar. E assim como o 7º ano, né? O 7º milênio aponta pro sábado. Então a gente vê que tudo isso está apontando para essas realidades, né? E aponta também, então, para quê? Para a primeira ressurreição e para o cumprimento das 70 semanas de Daniel. Deixa eu voltar agora aqui para a arte aqui, para a gente ver um pouco sobre isso. Então aqui, ó, então o dia da expiação, né? Tá apontando para tudo isso que a gente já veio falando, o retorno de Cristo. Apontando aqui para a última trombeta, como eu já coloquei, né? Aqui eu falando da trombeta do jubileu, que a gente já viu, 1 Coríntios, e tá apontando também para quê? Para a primeira ressurreição, que vai estar lá em Apocalipse 20, que diz assim, ó, os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, né? E reinarão com Cristo os 1000 anos. Então essa dia da expiação, a última trombeta, está apontando para o retorno de Cristo e para essa primeira ressurreição. E também apontando para o cumprimento, então, das 70 semanas de Daniel, aqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Cessar a transgressão, fim dos pecados, expiar a iniquidade, justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e ungir o Santo dos Santos, ou o Santíssimo. Então, tudo isso está apontando então para a realidade então do dia da expiação. Certo? Vamos agora então para a última festa que a gente vai tá vendo, que é a festa então dos tabernáculos. E aqui na festa dos tabernáculos, então, era uma festa de 7 dias também. Ela se iniciava no dia 15 do mês 7 e até o dia 21 do mês 7, né? 5 dias depois da expiação. E era celebrado o que na festa dos tabernáculos? A festa dos tabernáculos era um tempo de alegria, onde era celebrado a grande colheita, né? Tinha uma grande colheita ali, que foi possível por causa de que essa grande colheita? Por causa da chuva serôdia, né? Que está lá em Oséias 6, que aponta, né? Porque depois de 2 dias nos ressuscitará. Aqui, ó. E depois de 2 dias nos ressuscitará e viveremos diante dele. Viu que a gente acabou de ver no dia da expiação, apontando para a primeira ressurreição. E aí, pela chuva serôdia, essa grande colheita aqui. Aqui é a colheita das frutas, né? No Israel era o tempo da colheita das uvas, da azeitona, da tâmara, dos figos, certo? Então tinha essa grande colheita. Vamos ali para Levítico 23 para a gente ver sobre isso. Então nos versículos 34 a 36 aqui. A gente vai ver aqui, ó, fala os filhos de Israel, então, aos 15 dias do mês 7º será a festa dos tabernáculos. Uma festa por 7 dias. No primeiro dia, Santa Convocação, então no dia 15 ali, era um sábado, né, de novo, independente do dia da semana que caísse. Durante 7 dias ofereceriam ofertas queimadas, e aí teria um 8º dia, que a gente já vai ver daqui a pouco, né, e nenhum trabalho serviu fareis, nem no primeiro dia e nem nesse 8º dia. Então, tanto o dia 15 como o dia 22, que seria o 8º, é um sábado, né? E aqui no versículo 40, diz aqui, ó, que no primeiro dia, então, dessa festa, né, no dia 15, eles tinham que tomar ramos, né, de árvores, de palmeiras, de salgueiros, e vos alegrar perante o Senhor. Então, era um tempo de alegria. Esse era um tempo de alegria. Alegria por quê? Da colheita, primeiro, né? A grande colheita que eles tinham, que era uma grande colheita. E aqui no 41, ó, vai dizer para eles celebrarem, até o 43, vai dizer para eles celebrarem essa festa, né? De 7 dias, estatuto perpétuo. E durante esses 7 dias eles tinham que habitar em tendas, né? Todos os de Israel habitariam em tendas, né? Para eles se lembrarem que Deus tinha retirado eles do Egito e que eles habitaram em tendas durante os 40 anos, né? Que eles ficaram peregrinando no deserto, até que eles fossem colocados, então, introduzidos na Terra Prometida, né? E aqui, então, isso é para lembrar que eles foram peregrinos e que nós somos peregrinos aqui nesse mundo também, né? E a gente vai lembrar disso
na realidade, quando a gente for ver a realidade dessa festa, certo? Uma outra coisa interessante aqui sobre essa festa é que se a gente voltar lá em Êxodo, quando Deus então ele vai, aqui em Êxodo 12, a gente vê que aqui é a primeira vez que Deus vai falar sobre a Páscoa, né? E no versículo 37, então eles tinham acabado de sair ali do Egito, né? A Páscoa pela morte lá do cordeiro, que eles passaram lá o sangue nos umbrais da porta, né? E eles partiram, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Uma coisa interessante pra gente ver é que ó a dica que Deus já está nos dando, né? Eles saíram de Ramsés, uma cidade, para uma cidade chamada Sucote. E isso aqui não é uma coincidência, porque no hebraico, aqui é a palavra Sukkot. E a festa dos tabernáculos, no hebraico, é a festa de Sukkot. Então aqui ele já estava mostrando, eles saindo da Páscoa e indo para onde? Para o Sukkot, ou seja, para a festa dos tabernáculos. Ah, interessante, né? Então vamos ver a realidade, então. Agora a realidade aqui dessa festa dos tabernáculos, que a gente vai estar vendo agora. Deixa eu voltar aqui. Então, o que é a realidade? A realidade das festas dos tabernáculos está apontando para quê? Está apontando aqui então para o 7º dia, né? O 7º milênio, o sábado, o reino milenar, né? Quando a igreja, que é o Israel da promessa, vai começar a reinar com Cristo os 1000 anos, certo? Lá em Apocalipse 7, de 9 a 10, deixa eu usar esse aqui que já está mais fácil, em vez de ter que mudar e lá para a Bíblia, vamos aqui, ó. Vai dizer aqui, ó, depois dessas coisas, olheis, eis aqui uma multidão, a quem ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, né? E eles clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Esse grande povo com palmas está apontando aqui para os 144 mil, que é a igreja, tanto judeus quanto gentios, né, em Cristo. E eles estão com palmas aqui. Por que eles estavam com palmas? Porque está apontando aqui para a festa dos tabernáculos, quando eles tinham que vir com uma festa alegre, que eles tinham que ter palmas nas suas mãos, certo? Então aqui é uma realidade. Lá em Apocalipse 14, lembra que eu falei aqui de uma grande colheita? Deixa eu voltar aqui. Na festa dos tabernáculos era a grande colheita aqui das frutas, né? Que era possível por causa da chuva serôdia, apontando para o retorno de Cristo. Essa grande colheita, a realidade dessa grande colheita, a gente vê lá em Apocalipse 14. Que tudo vai estar se cumprindo, todas essas coisas estão se cumprindo, essas figuras vão estar se cumprindo lá em Apocalipse na realidade. Aqui em Apocalipse 14, nos versículos 14 a 16, vai dizer aqui, ó. E olhei uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança a tua foice e cega. É hora de cegar, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu sua foice à terra, e a terra foi cegada. Então aqui é a grande colheita, aquela grande colheita que acontecia lá na festa dos tabernáculos. A realidade dela está sendo a colheita do povo de Deus aqui, que vai ser colhido. E aqui também está apontando lá para o que foi prometido por Jacó lá em Gênesis 28, lá em Gênesis 28, no versículo 22, a gente vai ver que Jacó, ele diz aqui que de tudo quanto desse para ele, de tudo quanto Deus desse para ele, ele daria o dízimo. Né? E o dízimo que Jacó está se referindo aqui é o dízimo da semente, da descendência dele aqui, ó. A descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Seria dado um dízimo disso para Deus, certo? E a palavra descendência no hebraico, se a gente pegar aqui, deixa eu vir aqui no hebraico, aqui ó, a palavra descendência, aqui ó, deixa eu ver se tá dando para vocês verem, tá dando aqui ó, zerá, tá vendo ali? Zerá, ó, ele é semente, uma semente ou descendência. Então, a semente de uma fruta, ela também é chamada zerá, assim como a descendência de alguém é chamada zerá. Ou seja, aquela colheita, esse dízimo que Jacó estaria dando
aqui é o dízimo da descendência dele, da descendência de Abraão. Certo? Então, lembra lá em Êxodo 12, de 48 a 49, que tinha muitos estrangeiros com eles? Deixa eu ver se eu tinha mostrado esse texto ou não. Em Êxodo 12, lembra que aqui em Êxodo 12 eu falei sobre eles indo para Sucote, né? Saindo então da Páscoa e indo para o Sucote, para a festa dos tabernáculos. Fica com tudo isso na mente. Lá nos versículos 48 e 49, então todo aquele povo, todo aquele estrangeiro, né, que estava indo, porque quando eles saíram do Egito, eles saíram muito estrangeiros com ele. Então, ó, quando algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, eles tinham que ser circuncidados. Todo mundo tinha que ser circuncidado, se não fosse um de Israel, né? Fosse um gentil. E então eles chegarão a celebrar a Páscoa e ele vai ser como o natural da terra. Então, era só se circuncidar que você era parte de Israel. Mas nenhum incircunciso comerá dela. E aqui fala, ó, uma mesma lei para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Então aqui também já era uma profecia sobre a inclusão dos gentios em Israel, que a gente, para quem conhece as duas casas, né, sabe que vai se dar através de Efraim, certo? Mas então aqui, ó, a gente já está vendo essa figura, né? E lembra lá no primeiro Êxodo? Isso vai nos lembrar o primeiro Êxodo, esse Êxodo está acontecendo aqui. Só que a realidade dessas coisas está apontando para o segundo Êxodo. E quando que é esse segundo Êxodo? Esse segundo Êxodo a gente vai ver lá em Jeremias 23. Aqui, ó, do 5 a 8. Vai dizer aqui, ó, que eis que vem dias, né, em que levantarei a Davi um renovo justo, apontando aqui para Cristo, né, sendo rei, reinará. Então a gente está vendo aqui que praticará o juízo, aqui está apontando para Cristo. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, as duas casas, Judá e Israel, Judá e Efraim, né? E ele diz aqui, ó, portanto, eis que vem dias em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, primeiro Êxodo. Nunca mais dirão isso. Nunca mais se lembrarão daquele primeiro Êxodo, porque isso era a figura. Mas o que vai ser lembrado? A realidade, ó. Mas vive o Senhor que fez subir e trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. E eles habitarão na sua terra de novo. Então, Efraim, aquela multidão de nações, né? A plenitude dos gentios, para quem conhece, acho que quem está assistindo o vídeo provavelmente já conhece sobre as duas casas. Se você ainda não viu, é só você voltar a alguns vídeos que eu falo sobre as duas casas. E então aqui, a figura era aquele primeiro Êxodo, mas a realidade é o segundo Êxodo, e nunca mais se lembrarão disso. Mas, desse segundo Êxodo da realidade, a volta, então, quando a plenitude dos gentios entrar. E aí, quando a plenitude dos gentios entrar, a multidão de nações entrar, aí o que? Todo o Israel, então, será salvo. Então, vai estar se cumprindo aqui, judeus e gentios, aqui na festa dos tabernáculos, realizando, né, a plenitude de todas as coisas. E quando a gente lê lá em Romanos, é isso que Paulo está falando aqui em Romanos 11, 25 e 26. Ó. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, que o endurecimento vem em parte sobre Israel até o quê? Até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. É aqui então é esse segundo Êxodo que as pessoas iriam se lembrar lá de Jeremias 23, que está apontando para essa colheita aqui da festa dos tabernáculos. Está tudo ligado. E está ligado o que também? Com Jeremias. Deixa eu voltar aqui em Jeremias 31. Eis que vem dias que farei uma aliança nova, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Certo? Das duas casas. Então, todo o Israel sendo salvo. E também, agora para fechar, para vocês verem como esse contexto da colheita, né? Que está acontecendo ali na última festa, que era a festa da colheita, a festa dos tabernáculos, que era uma grande alegria pela colheita, vai estar falado aqui em Oséias, né? Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Quem que não era mais povo? A casa de Israel, Efraim, certo? Recebeu carta de divórcio.
Mas, em vez de ser dito isso, será dito, vós sois filhos do Deus vivo, porque através da morte e da ressurreição de Cristo, os gentios, né, Efraim, pôde entrar em aliança de novo. E aí, então, os filhos de Judá e os filhos de Israel, então as duas casas aqui de novo, ó, os filhos de Judá e os filhos de Israel, Efraim e Judá, juntos se congregarão, constituirão sobre si um só cabeça, que é Cristo, e subirão da terra. Aqui, essa palavra subirão, como é da terra, está apontando para algo que cresce, ou seja, eles brotarão da terra, apontando para essa, com a chuva seródia, né? O broto então que morreu, frutificou, eles brotaram da terra, e aqui grande é o dia de Jezreel. Jezreel significa Deus semeia, então grande é o dia que Deus semeia, apontando lá para a última festa, para aqui, então, para a festa dos tabernáculos, que tinha essa grande colheita, que está apontando para o quê? Para o sétimo dia, para o reino milenar, onde todas essas coisas que a gente viu está se cumprindo, né? Aí, então, deixa eu ver mais o que eu tinha para falar aqui, que eu tinha anotado para vocês a respeito da festa dos tabernáculos. Em Êxodo 12, 37, então, a gente já viu, né? Êxodo 12, 37, que o povo, então, eles estavam saindo de Ramassés, indo para Sucote. E como eu disse, a festa dos tabernáculos em hebraico é a festa do Sucote. Eles estavam indo para o Sucote, né? E como eu disse, ali, a gente já viu lá em Êxodo também que os incircuncisos, eles não poderiam participar, mas mesmo quem não era natural da terra, quem não era povo de Israel na carne, se quisesse fazer parte do povo, o que fala lá em Êxodo 12? Era só se circuncidar que você poderia ser parte do povo, né? Só que a realidade, aquilo era uma figura, a circuncisão na carne. Mas a realidade dessas coisas está na circuncisão do coração. E aí se a gente for lá em Colossenses, deixa eu voltar aqui para a Bíblia, para vocês verem. Se a gente for lá em Colossenses 2, a gente vai ver então a realidade da circuncisão, que está em quem? Está em Cristo. Aqui, ó. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então a gente não está circuncidado com uma circuncisão na carne, mas a circuncisão de Cristo. E a circuncisão de Cristo é o quê? No coração, certo? Lá em Romanos 2, Paulo vai falar isso para os judeus que não estavam entendendo. Ele disse assim, ó: porque o judeu não é exteriormente, nem a circuncisão é o que é exteriormente na carne. Mas judeu é o que é no interior. A circuncisão é o que é no coração e no espírito. Então essa é a verdadeira circuncisão. E ela é feita através de quem? De Cristo, segundo Colossenses, certo? Então tudo isso está apontando para a festa dos tabernáculos, aqui apontando para todas essas coisas, essa colheita que a gente já viu, apontando para o povo de Deus que está sendo colhido lá em Apocalipse, que está apontando para o dízimo lá que Jacó tinha falado que daria todo o dízimo do que? Da descendência dele, ou seja, da zerada semente, apontando tanto uma semente de colheita como de descendência. Então todas essas coisas estão apontando para isso. E aí, como a gente já viu lá em Jeremias, né? A nova aliança, lá em Jeremias, que é entre a casa de Israel e a casa de Judá, né? As duas casas, e aqui no versículo 23, ele fala que esta é a aliança que ele vai fazer com a casa de Israel depois daquele dia, ou seja, já aqui restaurado, ele vai colocar o quê? A lei no interior e escrever no coração, ou seja, circuncisão no coração, certo? Então essas são as realidades aqui da festa dos tabernáculos, que a gente está vendo, e lá daí em Levítico 23, no versículo 39, vai ver que depois da festa dos tabernáculos, tinha então um 8º dia. Né? Diz aqui, ó, aos 15 dias do mês sétimos, quando recolheres o fruto da terra, ou seja, na grande colheita, celebrarei a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, né? Primeiro dia é uma santa convocação, um sábado, e no 8º dia, um sábado, descanso. E esse 8º dia, então, está apontando para o quê?
para a eternidade. Então esse é o 8º dia apontando aqui para a eternidade, um descanso eterno. E aí, antes disso, né, vai ter então, né, Satanás sendo solto depois de 1000 anos, aí Cristo, e com todos o seu exército vai destruir então de vez, né, Satanás. Ele vai ser jogado no lago de fogo e a gente vai entrar então no 8º dia, né, na eternidade. Então, irmãos, acho que é isso que eu tinha para falar sobre as festas. Já deu quase 1 hora esse segundo vídeo também. Espero que vocês tenham gostado, que que tenham entendido tudo, que é meio complicado uma primeira vez, mas quem não entendeu pode ver de novo. Deixa eu voltar aqui a câmera. Quem não entendeu, então pode assistir de novo para tentar conectar tudo. Se não entendeu alguma coisa, pode deixar a pergunta, né, um comentário, algo que vocês veem que eu não falei aqui. Às vezes tem coisas que eu não conectei, que alguma pessoa entenda, que possa fazer sentido. Se você conhece, se você sabe alguma coisa que eu não falei, você coloca ali. Se tiver alguma dúvida, você pergunta. E mais uma vez eu vou pedir, por favor, se vocês puderem, né, comentar, curtir o vídeo, para que mais pessoas possam ver esse vídeo e serem abençoados com todas essas revelações. Então é isso, irmãos, que Deus abençoe a todos, e até um próximo vídeo.